Olá, aqui é a Rose do Comida de Verdade.art, passando aqui hoje, iniciando esse ano de 2022, com uma receitinha super fácil do nosso dia a dia, mas inovando com um ingrediente que a gente sempre usa no ano novo. Hoje, arroz com lentilha. Então, a lentilha, ela faz parte da tradição da virada do ano, porque ela é esse grãozinho que parece uma moeda. Então, ela faz parte não só na tradição dos brasileiros, mas também de vários países da América do Sul e foi trazida para o Brasil pelos italianos. E diz a tradição que comer lentilha na virada do ano traz prosperidade e fartura, por ela ser esse grãozinho que parece uma moeda. Então, a receitinha de hoje é o arroz com lentilha, para a gente variar não apenas na virada do ano, mas para a gente ter fartura e prosperidade na nossa mesa todos os 365 dias do ano. Então, confira a receita aí. Se gostou, dá um curtir, clica ali no joinha, se inscreva no nosso canal clicando ali no sininho e se você gostou das nossas receitas, você compartilha com quem gosta de comida de verdade, porque assim a gente vai poder trazer mais receitas para vocês e mais pessoas vão conhecer o canal do Comida de Verdade.art. Bom, chega de conversa e vamos logo para a nossa receita de hoje, que é o nosso arroz com lentilha. Uma receita super simples e para a gente passar a usar mais esse ingrediente tão rico em nutrientes, não apenas no início do ano, não apenas na virada para a gente buscar fortuna e prosperidade. Vamos usá-lo todos os dias fazendo essa receitinha super simples e com ingredientes de verdade, que é o que a gente preza aqui no Comida de Verdade.art. Quais são os ingredientes? Claro que a lentilha, então aqui eu coloquei eu coloquei 3/4 de xícara de lentilha de molho na água há umas 4 horinhas atrás. Praticamente encheu a minha canequinha aqui de lentilha. Precisa usar toda essa lentilha? Não, se você não gosta muito, não precisa. Mas como a gente vai fazer um arroz com lentilha com bastante lentilha, então eu vou usar toda ela. Mas lembrando que eu usei só 3/4 de xícara. Como ficou de molho, aumentou. 1 xícara de arroz branco, não quero arroz branco, faz arroz integral. Minha receita hoje é com arroz branco. Sal e azeite, são ingredientes básicos para preparar qualquer arroz. E nossa água quente. Para começar a nossa receita, a primeira coisa que eu vou fazer é vou colocar aqui um fio de azeite na minha panela ou na minha frigideira. E aí tem quem vai olhar para mim e vai dizer assim, você vai fazer arroz na frigideira? Isso mesmo, aqui em casa a gente faz muito arroz e muitas outras receitas na frigideira. Eu sempre tenho por aqui frigideira com tampa, porque assim quando eu quero fazer receitas de quantidades menores, eu posso usar a frigideira. Afinal de contas, a frigideira não é só para fazer fritura ou ovo frito. Então, o meu azeite já está aqui, já liguei o fogo. E vou colocar aqui o meu arroz, 1 xícara de arroz. Esqueci de mostrar para vocês que essa xícara de arroz aqui, ó, é a mesma medida dessa xícara de arroz. Então sempre tem quem me pergunta, Roseli, mas qual que é a xícara de arroz que eu uso? Vocês usem a xícara de arroz à medida que vocês usam normalmente no dia a dia de vocês. Tem gente que usa xícara, tem gente que usa copo. Então usem a medida de vocês. Aqui em casa a gente mede 1 xícara de arroz para 2 pessoas, que são em média 150 gramas de arroz. Então eu já coloquei o arroz aqui com azeite e eu também já vou colocar aqui a minha lentilha, que eu vou refogar aqui junto. E aí quanto tempo que eu refogo? Sempre que eu faço arroz branco, o arroz branco a gente refoga até ele começar a ficar bem esbranquiçado. Por quê? Porque aí a gente vai ter um arroz bem soltinho e bem sequinho. Eu falei, nos ingredientes que eu falei, eu não falei do alho, mas cada um pode temperar o arroz a seu gosto. Então vocês podem colocar um alho, podem colocar uma cebola, o tempero que vocês quiserem. Eu vou colocar só um alho para dar uma leve temperadinha depois, mas eu vou colocar quando o meu arroz já estiver
bem refogado para não queimar esse alho. Então agora a gente vai deixar no fogo baixinho aqui, vai mexendo até o arroz ficar levemente esbranquiçado e eu mostro aqui para vocês. Então enquanto que o meu arroz está aqui refogando, vou mexendo, está em fogo baixo, vou colocar o sal aqui. E aí eu quero lembrar vocês que a lentilha ela ficou de molho por umas 3, 4 horas. Por que é importante deixar a lentilha de molho? Além dela cozinhar mais rápido, principalmente a gente deixa de molho porque é igual o feijão. É para liberar aquelas toxinas que dificultam a nossa digestão. Então a gente deixa de molho, depois tira aquela água. Isso vai facilitar a digestão e não vai ficar com aquela sensação de peso no estômago, que normalmente dá quando a gente não deixa feijão de molho, não deixa lentilha, que no caso são as leguminosas, né? Então sempre é importante deixar de molho, principalmente quando a gente também vai fazer esse arroz com lentilha e arroz branco, para a lentilha cozinhar mais rápido também. Então o meu arroz já está bem refogado, vou mostrar aqui para vocês agora quando está quase finalizando. Ele já está levemente esbranquiçado, vou colocar o meu alho e aí eu vou refogar mais uns segundinhos e aí a gente já vai acrescentar a água. Eu gosto de usar esse espremedor aqui de alho, que eu acho que facilita e o alho dá só o aroma e não fica aqueles pedaços de aroma. É bacana para quem não gosta muito de pegar aqueles pedacinhos do alho no arroz. Então, meu arroz já está bem refogado e agora eu vou acrescentar água. Como eu coloquei 1 xícara de arroz, eu vou colocar 2 xícaras de água. Então, vou medir aqui. Só que eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar essa primeira xícara de água aqui no fogão, porque como o arroz está bem quente, eu vou acabar fazendo lambuzeira no fogão. Então, eu gosto de vir aqui na pia e coloco a primeira xícara de água aqui, ó. E aí sim, eu volto aqui pro fogão e coloco a minha outra xícara de água quente. Que quando a panela tá muito quente, né, ainda mais que eu estou fazendo na frigideira, então acaba respingando a água, a gordura para todo lado. E assim, se eu tirar e colocar água ali na pia, dá menos lambuzeira aqui, né? E agora eu vou baixar o fogo, porque a minha água já tá bem quente aqui, e vou tampar a minha panelinha. Normalmente a medida é essa, vai depender da sua marca de arroz, que às vezes pode variar, você tem que colocar um pouquinho mais de água, um pouquinho menos. Apesar que normalmente eu uso essa medida só para o arroz, 1 xícara de arroz, 2 xícaras de água. Como eu quero um arroz bem sequinho, apesar de eu ter colocado essa lentilha, ela vai manter bastante umidade. Então, a gente vai aguardar para ver se precisa colocar mais água, mas a princípio não há necessidade, porque a nossa lentilha também estava de molho e vai cozinhar bem rapidinho. Agora é só aguardar o nosso arroz com lentilhas ficar pronto. O arroz está quase, mas aí eu sempre vou dando uma olhadinha aqui. Assim que o meu arroz começou a secar, no caso do arroz com lentilha, eu costumo fechar a panela, porque como eu falei, eu não coloquei mais água além daquilo que eu colocaria num arroz branco normal. No arroz branco normal, normalmente quando ele começa a secar, eu tiro um pouquinho a tampa, porque eu quero que ele fique bem soltinho. Nesse daqui, como é arroz com lentilha, e além do arroz eu coloquei lentilha, eu fechei ele um pouquinho, para a lentilha ficar mais cozida. E aí eu venho aqui e vou dando uma olhadinha até o arroz secar. Tá praticamente pronto aqui o meu arroz, tá bem soltinho, mas eu gosto do arroz com uma crostinha embaixo. Então eu vou deixar ele mais um pouquinho e agora para finalizar, como não tem mais água aqui, eu vou tirar um pouquinho a tampa só para dar aquela crostinha crocante embaixo. Quem não gosta, não precisa deixar mais tempo, dá uma verificada, se o arroz secou, não tem mais água embaixo, o arroz está pronto. E aí já a gente serve este arroz. Arroz pronto. Agora vamos ver como que ficou o nosso arroz. Ele não fica tão branquinho em função
da própria lentilha, que solta um pouco da cor, e também do azeite de oliva que eu usei para fazer esse arroz. Então, o azeite de oliva sempre deixa o arroz, mesmo sendo arroz branco, com uma corzinha levemente amareladinha. Ó, o arroz tá bem soltinho. Alguns grãos de lentilha estão até abrindo, mas a gente não quer que ele abra demais, né? A gente quer ele inteirinho. E agora a gente vai servir, ó. Arroz super soltinho. Para isso a gente usa água bem quente. Refoga ele bem e não põe muita água, ó. E aí, quem não gosta de tanta lentilha, coloca menos lentilha. Eu não deixei ficar muita crostinha aqui, para ficar um arroz bonito para servir, para não ficar aquela crostinha por cima. Mas no dia a dia, a gente sempre faz o nosso arroz com uma crostinha crocante aqui. E aqui está o nosso arroz com lentilha, porque a gente quer fartura e prosperidade o ano inteiro com comida de verdade, com ingredientes de verdade. Então, é uma receita super fácil, uma receita super prática, que tá super acessível para a gente fazer no nosso dia a dia, que não tem desculpas, né? E até uma ideia bacana, às vezes, quando não dá tempo de fazer aquele feijão, a gente faz um arroz com lentilha, assim a gente já tem uma leguminosa, a gente já tem a proteína, junto com o nosso arroz de cada dia. E aí alguém pode me perguntar: Rose, esqueci de deixar a lentilha de molho. Rose, eu não quero fazer arroz branco. Se você não deixou a lentilha de molho e você não tem o hábito de fazer arroz branco, junto com o arroz integral, não tem problema de você não ter deixado a lentilha de molho, porque o arroz integral, ele demora um pouquinho mais para ficar cozido. A única questão é aquela que eu falei, que é importante a gente deixar a lentilha de molho em função das toxinas, para facilitar a digestão da gente. Mas junto com o arroz, a gente não come uma quantidade tão grande assim de lentilha, então às vezes dá para você diminuir a quantidade de lentilha e fazer ela mesmo que você não tenha deixado de molho. Então façam esse arroz de lentilha aí na casa de vocês e depois vocês contem, coloquem aí nos comentários se vocês gostaram ou não, se aprovaram ou não, para a gente poder fazer mais receitinhas assim fáceis para vocês. A opinião de vocês é muito importante para a gente poder fazer vídeos cada vez melhores aqui para vocês. E agora é calorinha para mim provar. E vocês vão ter que fazer, né? Porque para provar mesmo, vocês vão ter que fazer aí. Fica muito bom. Fica super suave. O sabor não fica forte. Então, façam aí. Hashtag comida de verdade, com ingredientes de verdade. Receitas fáceis para o dia a dia de vocês, com ingredientes que vocês já têm aí.